Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo da semana e esse vídeo é bastante especial porque a gente vai falar as técnicas de necrópsia, né? Normalmente a gente viria isso na prática, mas como a gente está à distância, eu vou tentar passar para vocês aqui algumas fotos, né? E depois a gente vai falar sobre alterações cadavéricas, tá certo? Então, as técnicas de necrópsias, elas são bastante variadas. Se você for ver na literatura, né, a gente tem alguns livros que eu vou mostrar aqui. Se a gente for ver na literatura, vai depender muito da espécie que você está lidando para você ter uma técnica específica adaptada àquela espécie. Então, não tem como a gente falar de todas as espécies, não tem como a gente falar de cada animal, como é que abre, como é que não abre, né? Esse aqui, por exemplo, necrópsia em animais domésticos e silvestres e de experimentação. Então, ele fala de bastante espécies. Só o silvestre de experimentação já é um mundo. Aí, adiciona os animais domésticos, né? Esse aqui eu falo de técnicas de necrópsias em ruminantes, equinos e suínos, né? Então, mais voltados para animal de produção. Esse aqui é um livro mais genérico, né? Necrópsia veterinária da Maria da Conceição Peleteiro. E esse aqui também, Manual de Técnicas de Necrópsia em Animais Domésticos. Todos eles estão disponíveis para compra na internet, né? E não são caros, variam de R$ 25 até R$ 50. E são livros muito bons, que abrangem, né, os assuntos de maneira bastante clara, tá certo? Então, esses livros, se alguém quiser adquirir, porque isso vai servir para o resto do curso de vocês, né? Porque sempre vai ter um animal, principalmente quem for trabalhar em clínica, sempre vai ter um animal para abrir, para fazer a necrópsia, e é muito interessante que a gente saiba esse protocolo. Bom, por conceito, necrópsia é o conjunto de procedimentos mecânicos que o objetivo é expor de maneira ordenada as diversas partes do organismo. Então, pessoal, a necrópsia ela tem o passo a passo. Ela tem primeiro abre aqui, depois abre aqui. A gente não pode fazer de qualquer jeito, né? E Fischer e Brito, em 1980, eles falaram assim: conjunto de procedimentos organizado e hierarquizado, utilizado para examinar um cadáver na busca de informações que esclareçam as alterações que levaram à morte. Né? Então, simples e objetivo. Agora, tem duas palavrinhas muito importantes aqui: organizado e hierarquizado. O que significa isso? Significa que tem, além de ter uma ordem, tem uma importância dessa ordem. Né? Eu não abro a cabeça por último ou primeiro à toa. Eu não abro o rim, eu não avalio para coletar primeiro e o cérebro também não é à toa. Então, existe uma ordem. Isso que ele quer dizer, desculpa, existe uma importância, isso que ele quer dizer de hierarquia, né? Primeiro os mais importantes, depois os menos importantes. Aqui eu coloquei uma solicitação de necrópsia, porque esse é o primeiro passo. Aqui eu coloquei a da UFG, pessoal, porque eu não consegui pegar o nosso modelo da UFPB, né? Mas porque eu não tenho no meu computador e não deu tempo de pedir para o pessoal lá, porque o hospital ele está atendendo só urgência e emergência, acabou que eu não consegui. Mas eu coloquei então o da UFG, que é muito bom também, que é o primeiro passo da solicitação de necrópsia, que vai ter o cabeçalho, né, da onde que você está falando, da onde que você está fazendo a necrópsia, o endereço, o telefone, essas coisas todas, o símbolo. Aí vem solicitação de serviço anatomopatológico, né? O cabeçalho, que é esse que eu falei, o número da ficha clínica e o número de registro da necrópsia, então são dois números diferentes. Se esse animal foi atendido no hospital veterinário, você vai colocar o número da ficha clínica do hospital. Se ele é um animal externo, esse número aqui não vai ter, só vai ter o número de registro da necrópsia, né, que é importante. A primeira etapa é a identificação do tutor, né? Aqui está proprietário, mas a gente sabe que essa nomenclatura não é muito correta, né? Mas a identificação do tutor, então vai ter nome, endereço, cidade, telefone, essas coisas do tutor para a gente entrar em contato. E essa segunda parte que é resenha. O que é resenha? É a identificação do animal. Isso é muito importante, gente. Uma vez, lá que eu trabalhava em Aracaju, e lá em Aracaju, na Universidade Pio X, que é particular, né? Na época não tinha nem federal. Lá chegaram 2 poodles brancos tosados, macho, para necrópsia. Agora você imagina, 2 poodles brancos macho tosados de tamanho médio. Como é que você ia saber,
né, que o animal, qual era qual? Os dois vieram, um veio de manhã, outro veio de tarde, e a necrópsia a gente foi fazer os dois juntos. Então, qual que é qual? Né? Às vezes fica difícil identificar. Agora, você imagina para um cavalo, um aras, por exemplo, que tem no aras um monte de cavalo e morre um deles, tudo castanho, né? E como é que faz? Então, se ele não tiver, por exemplo, as vacas têm brinco de identificação, podem ter tatuagens, podem ter marcação a ferro. Para animais de produção, às vezes, é um pouco mais fácil. Agora, animais de estimação não tem. Raramente a gente encontra um animal com chip, né, de identificação. E mesmo assim, nós não temos leitores de chip, o que dificulta muito. Então, a identificação tem que tomar cuidado, colocar o máximo de quesitos que a gente pode. O mínimo é o nome do animal, a espécie, a raça, o sexo, a idade, aí vai colocando, né? A data da morte, a identificação do animal, a data da morte do animal, a data que vai ser necropsiado, porque ele pode ser congelado e ser necropsiado depois de um tempo, se ele vai querer o histopatológico ou não, né? Ou a data de retirada do material, de enviada, o material colhido, e agora um outro quesito que está aqui, que é a anamnese, é o histórico. O que aconteceu com esse animal para ele morrer? Quais foram os sintomas e principalmente a suspeita? Tem muito veterinário que não gosta de pôr suspeita porque às vezes não é nada disso que ele pensou, mas é muito interessante colocar, tá? Porque para o patologista, a suspeita ele te dá um direcionamento. Pode ser que não seja nada disso, mas é importante colocar. Porque quem viu o animal vivo é diferente da gente ver o animal morto. O tipo de necrópsia que tem, existe uma necrópsia que é pericial, quando o animal é assassinado, entre aspas, né? Que a gente chama de morte matada, né? Existe necrópsia que não é pericial, quando você quer só saber a causa da morte. E existe necrópsia cosmética. A necrópsia cosmética é muito interessante. Você entrega o animal para o tutor, depois da necrópsia, do mesmo jeito que você recebeu. Então, é como no ser humano. O ser humano não utiliza o cadáver para fazer o velório, né? No caso da necrópsia cosmética, a gente vai utilizar técnicas, né, diferentes. Você não vai tirar o membro, você não vai cortar a cabeça, você não vai... É mais delicado e você vai entregar o animal, às vezes dá até banho, lava, seca no secador, você entrega o animal do jeito que ele veio, né? Então, esse tipo de necrópsia... Ai, Gi, que frescura! Não, não é, gente. A gente tem que respeitar, porque tem tutor que quer o cadáver de volta, né? Às vezes para embalsamar, às vezes para enterrar no quintal. E ele quer do jeito que entregou. Às vezes já tem hoje em Recife, em Fortaleza, em Natal, nas grandes capitais. Não sei se aqui em João Pessoa tem, mas já tem cemitério de animais, né? Então você precisa às vezes do animal, a família quer fazer um funeral e ele tem o direito. Para finalizar, tem que ter o nome do solicitante, quem é que está solicitando. Pode ser o tutor, mas geralmente é o veterinário que solicita, né? Então vem aqui embaixo, assina a solicitação e pronto. Bom, antes disso, de abrir o animal, então, né? Antes disso, não. Antes de abrir o animal, a gente vai fazer uma avaliação prévia geral, né? Então, a primeira coisa é a autorização do tutor. Explicar o que é. Uma vez, uma senhorinha queria o animal de volta, né? E aí, foi lá, necrópsia cosmética, colocou lá, e a gente explica para o tutor que não é feito igual a outra, que por isso que é mais caro e tudo. Ela pagou necrópsia cosmética e tudo mais, esqueceram de colocar na ficha necrópsia cosmética. E aí o animal voltou todo embalado, mas todo, né, cortado, e aí foi um desespero para a gente explicar para essa mulher, porque a mulher queria fazer um velório do bichinho. Então, a gente tem que explicar para o tutor que tipo de necrópsia que qual a importância, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, porque às vezes ele espera receber o animal de volta inteiro, como ele veio, e na necrópsia normal, né, vocês vão ver o que a gente faz com o animal, né? A gente tem que avaliar todos os órgãos e aí corta crânio, tira cabeça, tira membro, então é bem complicado. Antes de abrir o animal, a gente vai pegar a ficha clínica dele. Se ele foi atendido numa clínica, vai ter a ficha clínica. Se ele não foi atendido na clínica, se ele morreu, nós vamos fazer o histórico desse animal bem detalhado, tá? Porque se ele foi atendido na clínica, ele já tem isso. Se ele não foi atendido na clínica, se ele morreu em casa, morreu numa fazenda, a gente não tem essa ficha clínica. Então, a gente vai ter que pegar o histórico.
Quando é que aconteceu isso? E já estava doente? Não estava doente? Foi morte súbita? Se ele estava doente, quais eram os sintomas? Ele fez algum tipo de tratamento? Qual é a suspeita que a senhora tem? Existem outros animais contactando lá com ele? São vacinados? São vermifugados? Come qual tipo de dieta? E aí a gente vai perguntando tudo, né? Fez algum tipo de exame, se ele passou para a clínica? Então tem que levar exame de sangue, exame de fezes, de urina, sorologia, tem que levar tudo e anexar na ficha de necrópsia desse animal. Tá ok? Então, depois disso, a gente vai... Eita. Se preocupar com os EPIs. Então, olha quanta coisa que eu estou falando antes de abrir o animal. Né? Tem muita coisa. E essa parte é muito importante. Aqui são os EPIs que a gente pode utilizar, sendo que alguns a gente utiliza sempre e outros utiliza de vez em quando. O que a gente utiliza sempre? Primeiro, luvas, que pode ser cirúrgica, que são bem mais resistentes, né? E não rompe à toa. As luvas de procedimentos, elas não são indicadas para necrópsia, porque elas rompem à toa e o animal pode ter uma doença infecto-contagiosa. O jaleco de manga comprida e até o joelho, de preferência, ou macacão, né, também serve. Touca, máscara. O calçado ele tem que ser fechado. Esse daqui está aberto atrás, não é indicado. Então, eu coloquei aqui só para mostrar. Mas, de preferência, impermeável, principalmente para grandes animais, onde você vai sujar de sangue, vai sujar de secreção, vai sujar de fezes, e isso pode penetrar dentro do seu pé. Né? Então, calçados impermeáveis. E esse óculos, às vezes utiliza, às vezes não, porque, principalmente necrópsia de grandes, né? Já aconteceu cada coisa comigo, pena que a gente não tem espaço aqui de tempo para contar. Mas já caiu fezes no meu olho, já caiu o olho no meu olho, simplesmente porque não estava usando o óculos de proteção, né? Então isso é muito grave, isso é muito sério, sempre tem que usar. Só que algumas pessoas transpiram demais e o óculos vai embaçando, 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 aí tem que ficar tirando para limpar. Às vezes não é tão recomendado, né? Mas é sempre interessante você utilizar. O material que a gente vai utilizar para abrir os animais é muito variável, porém, esse aqui é o mínimo que a gente tem que ter, certo? Aqui eu vou utilizar tesouras ponta reta, ponta curva, ponta romba, pinça de dente de rato e pinça hemostática, um cabo de bisturi e uma lâmina de bisturi. O pessoal usa mais o bisturi para pequenos animais, cães e gatos pequenos, né? E também animais selvagens ou aves. No caso das facas, faca grande e faca pequena, sempre muito bem amolada, geralmente aquelas facas que utiliza em açougue, né? Porque elas têm um metal específico e o cabo delas é autoclavável. É muito importante isso, que esse material seja resistente para autoclavar. Uma serra manual, que eu vou mostrar para vocês depois a serra automática. Um machado para poder cortar osso, abrir crânio. E um costótomo, que eu vou mostrar para vocês, que é para cortar costela. Geralmente esse grande aqui é para grandes animais, tá? Eita, isso aqui tá... Bom, essa aqui é a serra automática. A serra automática ela é muito boa, existem dois tipos, essa aqui que é de pé e essa aqui que é manual. Ela é maravilhosa, gente. Essa aqui manual, que você segura para cortar crânio, é muito bom. Eu particularmente sou muito fã dessas serras e eu odeio abrir crânio de grandes animais na machadada, na serra manual, né, na força bruta. Primeiro que eu não tenho força bruta. Segundo que eu sou muito delicada para essas coisas. Graças a Deus o professor Ricardinho chegou lá, que ele gosta de sistema nervoso, de grandes animais principalmente, e ele adora abrir a cabeça. Eu odeio abrir a cabeça sem ser com serra. Né? Então, qual é a vantagem dessa serra? Ela é bem delicada e ela corta o osso bem preciso, de forma que não machuca o cérebro. Né? Então, para abrir crânio é muito boa. Essa daqui é muito boa, tem lá na anatomia. As duas têm na anatomia, né? Mas essa daqui é muito boa, só que a desvantagem dela é que você corta a cabeça no meio e aí pega o cérebro no meio também, corta o cérebro. Depois eu vou mostrar um cérebro cortado assim. E às vezes não é interessante você cortar o cérebro, né? Para aves, mas também para a coleta de materiais para microbiologia, mas mais utilizado para aves, a gente vai utilizar essa tesourinha aqui,
que você corta a ave com mais facilidade. Serve também para gatos e para pequenos animais, né? Cachorro, filhotinho, essas coisas todas. Vai usar uma lamparina, porque você vai coletar para bactéria, então é interessante sempre usar uma lamparina perto, para evitar contaminações secundárias do ambiente, e vai utilizar um suave. Isso aqui é um suave, viu, gente? Que é um cotonetezinho, que vocês aprenderam lá na microbiologia, né? Que você vai coletar para microbiologia, para cultura de bactérias, cultura de fungo principalmente, certo? Bom, aí eu vou passar antes de falar da técnica de abrir, eu vou falar de como a gente coleta os materiais para exame histopatológico. Então, nós vimos na aula passada que exame histopatológico é uma avaliação microscópica que a gente tem do tecido, não é verdade? Então, o primeiro passo para a gente ter uma boa lâmina de microscopia, para a gente ter uma boa lâmina de histopatologia, é a fixação do material. Vocês aprenderam isso na histologia, né? Mas eu estou reforçando aqui mais um pouquinho. Então, os fixadores são substâncias químicas que mantêm a integridade dos tecidos após a morte, sem alteração na estrutura do tecido. Então, vocês aprenderam na histologia que um tecido ele é formado por células, por vasos sanguíneos e um tecido conjuntivo, não é assim? Então, essa estrutura, depois que o animal morre, começa a entrar em decomposição e as células começam a morrer. O objetivo dessa fixação é justamente isso. Manter a integridade dos tecidos após a morte, né? Sem que essa estrutura tecidual que eu acabei de falar seja perdida. E a gente consiga ver, então, no tecido o que houve a nível celular. O objetivo, permitir o estudo da estrutura celular, como eu já disse, enrijeceu tecidos moles para o corte. Então, uma das partes do processamento é o corte do material para a confecção da lâmina. Então, se você for cortar um cérebro, ele é uma gelatina, porque ele tem 60% de gordura. Se você for cortar uma gordura, é gelatinoso. Se você for cortar um tecido, né? Então, o segundo objetivo da fixação é enrijecer. Quando você joga uma peça dessa no formal, ela fica durinha. E isso é ótimo para você cortar. Fixar proteínas e inativar enzimas proteolíticas. Então, quando a gente morre, as enzimas proteolíticas são liberadas no tecido. E como vocês aprenderam, acho que foi comigo mesmo em bioquímica, que as enzimas proteolíticas digerem, degradam proteínas, e proteínas é um constituinte muito importante da membrana celular, né? Então, quando tem a liberação dessas enzimas proteolíticas, elas começam a digerir proteínas, há uma degeneração, uma digestão dessas células chamada de autólise. Então, autólise, lise quer dizer quebra e auto quer dizer do próprio organismo. Então, a autólise é um processo de degeneração celular que vai sendo culminado através das enzimas proteolíticas depois da morte. Então, é natural, né? O cadáver entra em decomposição, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. O cadáver entra em decomposição e com a decomposição do cadáver nós temos então a autólise, a degeneração desse material, a decomposição desse material e por conta dessas enzimas. O grande fixador, o mais importante fixador, o mais utilizado fixador é o formol, que vocês estão acostumados, né? Desde lá da anatomia, se bem que a anatomia agora está usando sal, né? E aí, esse formal é utilizado a 10%. Por quê? Se eu pegar aqui, esse aqui é um formol qualquer que eu coloquei a foto para vocês. Se eu utilizar um formol puro, eu vou estragar o tecido porque ele é muito forte. Ele tem que ser diluído, pessoal, 10 vezes para você utilizar. Então, acaba rendendo bastante. Então, você tem que 1 litro de formol puro, você vai diluir ele em água destilada bastante, ele vai render 10 frascos desse, né? Então, um frasco de formol rende 10 frascos. Então, o que eu vou ter aqui? Como é que faz a diluição? Você pega um becker, então nesse becker aqui é de 1 litro, né, de 1000 ml, né, de 1 litro, e nesse becker de 1 litro você vai utilizar uma parte do formol puro e 9 partes de água destilada. Então, com isso, eu fiz uma diluição de 10 vezes, então ele vai ficar a 10%. Tá? Deixar o material nesse formol no mínimo 24 horas para ele fixar bem. A gente vai falar depois de fixação, mas do corte, né?
mas o formol ele tem um grande poder de fixação, mas ele pode se fixar em algumas peças de maneira mais difícil, tá certo? Então, essa é a diluição padrão. Eu posso utilizar água sem ser destilada? Pode, mas não é indicado, porque você vai ter uma qualidade menor desse formol, porque a gente sabe que a água destilada ela retira todos os íons, retira tudo e fica só a parte, né, líquida mesmo, sem interferência nenhuma. Seria uma água mais pura, tá? Posso utilizar água de torneira? De jeito nenhum. Porém, se for a única solução para você coletar a amostra, você pode utilizar. Eu estou a campo, não tem água destilada, não tem água para beber, não tem nada. Posso utilizar água da bica? Até pode. Mas lembrando que você pode ter artefatos de técnica, você pode ter alteração do tecido por conta da qualidade da água, certo? Existe um tipo de formol, que é uma variação do formol que a gente utiliza 10%, que é o formol tamponado. Se vocês relembrarem da bioquímica, uma solução tampão é aquela solução que não varia o pH. Então, ele mantém o pH estável. Isso aqui é muito interessante, muito legal, principalmente para amostras que ficam por muito tempo. Às vezes, você está fazendo uma pesquisa que vai durar um ano, né? Uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. A minha foi assim. E eu coloquei, a amostra ficou durante um ano fixada para depois ser processada tudo junto. Então, quando vai passar muito tempo no formol, a gente tem que fazer um formol tamponado para não ter variação de pH, porque depois forma ácido fórmico e aí tem alteração do tecido e é horrível, né? E aí, como é que eu vou fazer, então, o formol tamponado? Eu vou acrescentar fosfato de sódio, tá? Coloquei aqui a receitinha para vocês. Vocês não precisam saber disso, isso é só, se vocês quiserem anotar, né? Você vai colocar o formol puro, que ele vem a 37%, a gente considera 100%, tá? Porque é a concentração máxima do formol. 100 ml do formol puro, 900 de água destilada, então, uma parte do formol para 9 de água, como eu expliquei anteriormente. Só que no meio disso a gente vai colocar 4 gramas de fosfato de sódio monobásico e 6,5 gramas de fosfato de sódio dibásico, tá? Então você faz o seu formol tamponado. A primeira regra para uma boa fixação, então a gente vai falar da fixação do tecido. A primeira regra, fixar imediatamente após a colheita. Coletou o material, pluft, dentro do formol, né? Aí você tira o excesso de sangue, o excesso de sujeira. Tem gente que gosta de jogar água destilada fisiológica, soro fisiológico, e para poder tirar o excesso de sangue, aquela coisa para você não sujar a água do formol. Às vezes você pega uma peça com sangue, joga dentro do formol, ele fica vermelho, né? Isso não é interessante. Então, a primeira coisa é fixar imediatamente. Joga ele lá dentro e deixa. A segunda regra, usar frascos de boca larga com vedação. Então, você já viu que tem alguns frascos que a gente utiliza de maionese, de azeitona, que eles têm vedação. Se você virar o frasco cabeça para baixo, o formol não cai, tá? E outra coisa, frasco de boca larga, porque eu vou ter que tirar essa peça lá de dentro. Imagina um frasco com boca estreitinha, como é que eu vou tirar? Já teve caso lá no laboratório que a gente teve que quebrar o frasco para poder tirar. E quando é de vidro, é complicado. Terceira regra, identificação. Eu posso escrever a grafite no papelzinho e jogar o papelzinho dentro do frasco junto com a peça, isso é ótimo, que não perde, né? Mas eu posso usar etiquetas no frasco também, ter cuidado, porque a etiqueta pode soltar. E a etiqueta soltando já era identificação, e isso é muito importante. A amostra que chega no laboratório sem identificação, ela fica aguardando alguns dias antes de ir para o lixo. Porque a amostra sem identificação não dá para a gente falar nada. O que a gente tem que colocar nessa etiqueta? As informações mínimas. O nome do animal, a espécie, a data de coleta, o órgão que você coletou e o número da ficha de necrópsia. Isso é a informação mínima. Tudo que se você quiser colocar mais pode pôr, desde que caiba na identificação, porque ela também tem que ser objetiva, certo? Outra regra para fixação, pessoal, a quantidade de formol que eu tenho que colocar. Olha aqui a quantidade certa. Qual é a quantidade certa? A relação de 1 para 10 ou 1 para 20, entre 1 para 10 e 1 para 20, a relação volume-peça. Peça significa o tecido, tá? Então, o volume para peça... desculpa, gente, aqui tá errado, tá? Tem que ser 10 vezes mais ou 20 vezes mais o tamanho da peça. Então, resumindo,
Tem como calcular isso? Às vezes a gente só olhando já sabe. A quantidade de formol tem que ser muito maior do que o tamanho da peça, tá? E outra coisa, a espessura da peça tem que variar de 1 a 3 centímetros, esse é o ideal, chegando no máximo de 4 a 5 centímetros de espessura. Por quê? Quanto mais fina for essa peça, mais fácil o formol vai penetrar. Existem tecidos que o formol penetra muito rápido, que são tecidos moles. E existem outros tecidos que o formol penetra muito devagar, que no caso do osso e tecido fibroso. Então, eu vou ter que colocar uma quantidade de formol muito grande e a espessura do tecido bastante pequena. Aqui, nos casos de pulmão e de gordura, tecidos que têm muita gordura, eles vão flutuar e a parte de cima não vai fixar. Então, para que a parte de cima fixe, a gente vai colocar algodão em cima, de forma que o tecido não boie e fica aqui na superfície, tá? Só para melhorar a fixação. E aqui, só alguns exemplos de acondicionamento errado, né? Aqui, ó, muita amostra para pouco formol. Aqui também, muita amostra para pouco formol. Isso aqui não vai fixar direito. E o tamanho da peça, olha o tamanho da peça, né? Muito grande. Então, o formol vai ter muita dificuldade para penetrar e ele está em pequena quantidade. Então, esse tipo de acondicionamento não deve ser feito, tá certo? Aqui, então, mostrando para vocês a maneira incorreta e a maneira correta de se fixar. Bastante formol, na proporção de 1 para 10 ou 1 para 20, e a peça fina e bem pouquinha. Aqui, errado, porque a quantidade de formol está muito grande e o tamanho da peça está muito grossa, muito espessa e muito grande. Então, não vai ter fixação, a minha lâmina não vai ficar boa e eu vou perder minha amostra, certo? Aqui também, o volume do fixador, né? Se a amostra for bem pequenininha, eu posso utilizar esses frascos de exame de urina. E aqui, o que acontece muito a campo, né, em fazenda, a pessoa pega um saco plástico, joga o formol dentro, joga a peça lá. Não serve, tá? Só um parêntese, uma observação. Às vezes, o cérebro, ele é muito mole. Não dá para você cortar, às vezes, na hora, porque ele está muito mole e às vezes ele está entrando em processo de autólise, o que fica mais mole ainda. Então, às vezes, a gente pega uma bacia grande, tipo um pote de sorvete, coloca o formol até na boca e joga o cérebro inteiro lá dentro, só para ele dar uma pré-fixada. Isso é muito utilizado em sistema nervoso, tá? Para ele dar uma pré-fixada, aí depois que ele ficar, lembra que eu falei que um dos objetivos é enrijecer? Depois que ele ficou um pouquinho mais durinho, você faz os cortes que tem que fazer, que a gente vai ver isso na patologia 2, os cortes do sistema nervoso, e aí volta para o formol de novo para poder fixar corretamente, tá certo? Qual a área que eu devo coletar? A área, pessoal, ela tem que ser uma transição entre o tecido lesado e o tecido são. Então, aqui eu tenho um nódulo preto, esse nódulo preto é a lesão, e aqui é o pulmão, e aqui é a parte boa do pulmão. Então, eu vou coletar um fragmento daquela espessura, pegando a parte lesada e pegando a parte do tecido boa. Bom, vamos ficar por aqui, senão o vídeo fica muito grande, tá? E aí, no próximo, então, a gente continua.